Olá, bem-vindo. Este é o canal Vejam os Sinais. Eu sou Haroldo Maranhão e é sempre uma alegria dividir o meu tempo aqui com você. Você que me dá a honra, né, de passar por esse espaço para acompanhar um pouco o que eu compartilho, para de alguma maneira permitir que as minhas opiniões possam influenciar a sua, possa fazer parte, né, da sua maneira de ver o mundo, de observar os sinais que nós estamos vivendo cada dia mais acelerados, né? E é um prazer, é uma bênção para mim ter esse espaço, poder aqui ainda compartilhar o que eu creio com liberdade e falar para você o que qual é a minha maneira de ver o que a Bíblia diz acerca dos últimos dias, né? Nessa época do ano, sempre eu vejo a celebração do Halloween aqui no Brasil e eu fico assim chocado, estarrecido como o brasileiro ele aceita qualquer coisa que vem de fora, desde que ela seja alguma coisa contrária à palavra de Deus. Você não vai ver o brasileiro importando o Thanksgiving para cá, mas vai importar o Halloween, a festa dos mortos, e até mesmo o brasileiro quer se alegrar com os mortos, né? Ainda assim eu posso entender que as pessoas não têm revelação, não têm a menor ideia daquilo com o qual elas estão brincando. As pessoas acham que é só a morte, que é uma brincadeirinha, veste a criança de demoninho, coloca uma roupinha de morto, né? Vira uma bruxinha, que coisa linda, que coisa divertida, vai pedir docinhos, né? Com travessuras, não dá nem para fazer trick or treat, é uma brincadeira em inglês, aqui em português não tem nem sentido, nem significado. O fato é que o Brasil importou esta brincadeira do inferno e abraçou o que muitas outras nações também abraçaram, esta coisa de se alegrar com os mortos, né? E aí a gente para pensar, se alegrar com os mortos, celebrar os mortos, na verdade a origem do Halloween é dia das bruxas, né? E aliás, não apenas isso, mas dos celtas é que vem esta festa pagã, que na verdade celebra o rei dos mortos. Quem seria o rei dos mortos, né? É uma coisa interessante para se pensar, porque Deus é Deus de vivos, o Senhor é a própria vida, Ele é a fonte da vida, Ele é a própria vida, então a morte é o último inimigo a ser vencido, segundo a Bíblia. O último inimigo a ser vencido é a morte, é um texto literal de Paulo a Tessalonicenses, aliás, aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, e a gente vê no finalzinho de Apocalipse que a morte é lançada no lago de fogo e enxofre depois do milênio. Depois de Satanás ser lançado, a morte é lançada no lago de fogo e enxofre. Então é interessante que a morte é um inimigo a ser vencido por Deus, e aí pessoas que se dizem filhos de Deus, nascidos de novo em Jesus Cristo, celebram o rei da morte, que se a morte é algo que entrou no mundo pelo pecado, entrou vindo do inferno, entrou vindo de Satanás, entrou vindo do adversário das nossas almas, então o rei da morte Jesus, o que eu vou falar acerca disso? Como é que eu posso entender um crente celebrar a morte, brincando com a morte, celebrando o rei da morte, celebrando bruxas que fazem encantamentos das trevas, achando que isso é normal? Como é que eu vou imaginar e entender igrejas? Porque eu já vi isso, igrejas celebrando Halloween dentro da igreja, celebrar a morte, se alegrar com a morte. Aqueles que supostamente nasceram de novo e agora têm novidade de vida. Quando a Bíblia fala dos que morreram em Cristo, Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala o quê? Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que morreram em Cristo. Aí ele fala, porque os que dormem, não sejam ignorantes acerca dos que dormem. Os mortos em Cristo dormem. Por que quem morreu em Jesus Cristo dorme? Porque será despertado, será acordado, vai ressuscitar. A morte não tem poder nem domínio sobre quem está em Cristo. A morte não tem poder nem domínio sobre quem está em Cristo. Então é interessante quem está em Cristo celebrar a festa da morte, colocar os seus filhinhos bonitinhos, fofinhos, bochechudos, para brincar de morte, com a morte, para invocar a morte, para se alegrar com a morte. O que é isso? Que falta de revelação! 2 minutos de pesquisa Google são suficientes para encontrar as informações necessárias para entender de onde vem essa festa. E é impressionante, né?
como a morte cresce, como a morte se estabelece, se fortalece com um culto à morte e culto aos mortos, que não pode haver culto aos mortos, que os mortos que já morreram sem Cristo não têm mais esperança, não recebem culto, não recebem oração, não recebem mais nada, estão apenas aguardando o triste momento em que vão comparecer diante do Senhor no dia do juízo, e vão comparecer no dia do juízo os mortos, o mar entrega os seus mortos, o além entrega os seus mortos, e eles vão para um julgamento no qual eles não têm esperança, já estão condenados, porque a Bíblia diz que acerca de Jesus, que quem nele crê em Jesus não é condenado, o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a base do juízo final são as boas obras, que são absolutamente insuficientes para gerar salvação, porque as más obras são mais do que suficientes para condenar alguém que não aceitou, não recebeu, não creu no sacrifício de Jesus, não recebeu a salvação eterna dada por ele, adquirida na cruz do Calvário, preço alto que foi pago. Então nós vivemos agora essa tragédia, esta invocação da morte, essa celebração que entra para confundir as pessoas, enredar as pessoas, contaminar as pessoas com a morte, com roupas da morte. As pessoas se vestem de morte, comem comidas da morte, tocam músicas da morte, brincam juntos com a morte, como se fosse uma grande brincadeira. E Satanás dá muita risada dessas pessoas, em especial daqueles que deveriam ter revelação e não têm. Aqueles que deveriam saber quem são, a quem servem e quem é a morte, quem é a própria vida. Jesus é a vida. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Quem tem a vida não pode abraçar a morte. Na verdade, a morte para um crente, a morte então efetiva, não esta brincadeira, mas o fim da vida aqui, é lucro. Paulo fala que para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque quando morremos efetivamente, seremos libertos deste corpo mortal, teremos acesso à realidade definitiva e eterna da vida comprada pelo Senhor Jesus, e aí sim vamos saber o que é verdadeiramente a vida como Deus planejou que fosse. A vida que Deus planejou que fosse não tem nada a ver com a vida que nós conhecemos, que é a vida baixa. É uma vida pobre, é uma vida insignificante, é um esboço da vida de Deus, um rascunho aguado da vida que Deus tem preparado para nós. E para muitos de nós parece que é a vida maravilhosa. Sim, o que sobrou da vida de Deus aqui nesse planeta é maravilhoso. Imagina o que seria a vida aqui sem a queda, sem o pecado, sem a contaminação, sem a perda, sem o roubo, sem a ausência da bênção plena de Deus manifesta. Meu querido, minha querida, todo ano o Halloween está aí, cada vez mais pessoas celebrando, abraçando, se confundindo, se alegrando com a morte. Quando nós devíamos estar celebrando a vida, nos alegrando com o Senhor da vida e muito mais compartilhando a vida com aqueles que, embora estejam vivos, estão mortos. A Bíblia diz que aqueles que não têm a Jesus Cristo estão mortos nos seus delitos e pecados, embora tenham uma certidão de nascimento, embora possam comparecer lá para fazer prova de vida, para fins aí de banco, de aposentadorias, o que seja, embora façam prova de vida, uma prova de vida que seja aceita, embora possam viver e plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho e de alguma maneira deixar marcas que efetivamente viveram por aqui, estiveram neste planeta, permanecem mortos. Que triste! Eu oro para que, neste momento, nós que entendemos quem somos, possamos estar sensíveis em buscar uma oportunidade de pregar sobre a vida àqueles que pensam que é uma coisa boa celebrar a morte. Queridos, queridas, este vídeo eu estou gravando porque eu fiz questão de registrar o meu repúdio ao Halloween, o meu repúdio à festa dos mortos, o meu repúdio a todo aquele que se diz cristão, que celebra a morte como se estivesse brincando. Que a minha opinião aqui fique registrada, que a maneira séria que eu vejo isso, e olha que eu sou alguém que quem me conhece sabe o quanto eu brinco,
o quanto eu sei me divertir, o quanto eu gosto de fazer uma boa piada. Mas eu também sei falar sério, e eu gosto de falar sério, em especial calcado, fundamentado, alicerçado na palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, eu digo não ao Halloween, não à festa dos mortos, não a se alegrar com a morte. Isso não tem cabimento para alguém que passou da morte para a vida, se é que passou. Você tem certeza da sua salvação? Você realmente passou da morte para a vida? Este é o tempo em que você tem a oportunidade de fazer isso livremente, antes que o dia finde, antes que a noite venha, quando ninguém mais pode trabalhar. É tempo de abrir os olhos, é tempo de abraçar a vida que só existe em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.